Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 27 de março. Agora na Espanha, 10 horas e 6 minutos. No Brasil, 6 e 6 da manhã. Gente, eu vou para o gráfico de 4 horas ancorado na banda de VWAP mensal para vocês entenderem que aquela nossa antiga resistência, que é a VWAP mensal, que foi superada naquele pump do dia 23 para o dia 24 de março, agora se transformou na nossa mais poderosa, no nosso, era uma resistência, se transformou no nosso mais poderoso suporte. A mínima ontem bateu em 85.860, travou exatamente na VWAP mensal. Olhem agora o gráfico semanal da BTC, que depois de 7 corpos reais vendedores está startando um belíssimo corpo real comprador. E diante de tudo o que está acontecendo, não só no mercado acionário norte-americano, mas no mercado obrigacionista norte-americano, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa pernada aqui da BTC, que pela Fibonacci levaria a BTC para cima de 150 mil dólares, com certeza vai namorar 1,618 da Fibo. Eu, diante de tudo que está acontecendo, eu já vou explicar para os senhores. Não, isso é basicamente o que vai pontificar essa pernada em direção a pelo menos 150 mil dólares. E o que está acontecendo no mercado obrigacionista norte-americano? Ontem, isso aqui era uma notinha de rodapé da Bloomberg. Hoje tá na capa, na manchete, é a segunda manchete ali. Tem a manchete da direita e a manchete da esquerda. Clicando, Fed é estado a considerar um mecanismo de resgate de fundos hedge para a operação de base trade. O que é? Vocês precisam entender o que é essa operação de base trade. Vocês lembram que eu falei que o mercado obrigacionista norte-americano, o Departamento do Tesouro, precisa rolar 9 trilhões de dólares só em 2025. O 2025 é o ano da rolagem, porque em 2026 tem que rolar menos de 4 tri, 2027 já vai para 2 tri, 2028 é menos de 1 tri, 29 é menos de 1 tri, ou seja, aqueles títulos de longo prazo emitidos para invadir o Afeganistão lá em 2002, 2003, enfim, o tempo passou e chegou a hora de pagar o negócio. Como a gente sabe que não vai ser pago, vai ser rolado. Obviamente, o Departamento do Tesouro não pode se deparar com nenhum nível de crise de liquidez no mercado obrigacionista norte-americano. Mas há um porém. Os fundos de hedge trade, de hedges que fazem o base trade, para vocês entenderem o seguinte, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou resumir no seguinte exemplo. Esses hedge funds são fundos altamente alavancados que fazem base trade. Base trade é basicamente a operação de arbitragem, buscando ali a diferença do spreadzinho entre um mercado e outro dos títulos do mercado obrigacionista norte-americano, buscando um spreadzinho na arbitragem entre um mercado e outro na negociação desses treasuries norte-americanos. Basicamente, esses fundos hedges, eles só conseguem ter uma operação lucrativa com muita alavancagem, mas não é pouca alavancagem. É o sujeito que bota 1 milhão de dólares e opera acima de 100 milhões de dólares. Ou seja, para você conseguir obter um lucro minimamente relevante, buscando a diferença, esse spreadzinho entre um mercado e outro, entre um mercado e outro de negociação de títulos de longo prazo emitidos pelo Departamento do Tesouro norte-americano, você precisa alavancar muito. Eles também operam base trade entre o mercado obrigacionista norte-americano, que está pagando 4,5% ao ano agora na taxa básica de juros, e o mercado japonês, que paga um juros quase zerado. Então isso é também explorado por esses hedge funds. Mas o que está acontecendo? Aqui é que vem a notícia que vai levar o Bitcoin para 1 milhão de dólares. Tava tudo bem nesse mercado até que qualquer coisa que não vá bem num mercado que opera de forma super alavancada, buscando uma margem na operação mínima, qualquer volatilidadezinha quebra rapidamente esses fundos super alavancados. Mas, gente, como o governo norte-americano precisa rolar 9 trilhões de dólares e quem empresta liquidez
para esse mercado obrigacionista são os fundos hedge super alavancados, obviamente que para rolar 9 trilhões não pode haver nenhum problema na liquidez. Só que agora o Fed estancou o escoamento do seu balanço patrimonial e está se deparando com um problema. Tem pelo menos 4 fundos hedge que eles não quiseram nomear aqui na reportagem, que estariam pedindo água para o Federal Reserve. Eu vou repetir. Só que esses 4 fundos não são qualquer fundo, são fundos gigantescos. Eles estão reportando que se houver uma crise no mercado, na liquidez, no mercado de treasuries, e esses fundos implodirem, a crise do subprime seria só o esquenta, seria só o esquentinho de uma grande e trágica festa que obrigaria o Fed a trazer não um caminhão de cerveja, obrigaria o Fed a entrar na festa para basicamente criar um duto de uísque, cerveja, enfim. O que vai acontecer, ou o que está prestes a acontecer, é que os fundos, os hedge funds que operam esse mercado obrigacionista super alavancado, porque para você obter lucro nessa arbitragem, que é mínima, é basicamente, a gente está falando de um spreadzinho mínimo, que para ser lucrativo tem que operar muito alavancado. Então a gente está falando de fundos que operam na casa das centenas de milhões de dólares, alguns operam com bem mais de 1 bilhão de dólares, só que como eles fazem várias operações por dia, o que acontece? A gente basicamente o mercado, é esse mercado que empresta liquidez para todo o mercado obrigacionista norte-americano. Se houver algum problema de liquidez nesse mercado, a única válvula de emergência é o Federal Reserve. E o risco sistêmico é brutal. A gente está falando de fundos que têm no seu patrimônio dezenas de bilhões de dólares e que na prática operam na casa dos trilhões. Se esses fundos quebrarem, basicamente os Estados Unidos não vão conseguir rolar o seu endividamento para 2025. Gente, vem aí a maior rodada de impressão de dinheiro da história. Vocês precisam entender a magnitude do que está acontecendo. Bem que quando o Jerome Powell encerrou a sua entrevista no final da reunião do board do Fed na semana passada, ele deixou no ar a impressão de que o sistema financeiro norte-americano poderia enfrentar um estresse no curto prazo. Mas ele já sabia desse problema e agora esse problema está sendo exposto pela Bloomberg e pela Financial Times. Gente, se eles estão falando que o problema é pequeno e a gente está falando que esses hedge funds super alavancados, na verdade, são a base da liquidez do mercado obrigacionista norte-americano, se tem uma reportagem na Bloomberg dizendo que o problema pode ser resolvido, é porque eles vão liberar trilhões e trilhões para salvar esses fundos. Se o Fed for obrigado a criar isso que eles estão dizendo aqui na reportagem, olha o que eles vão inventar agora. Deixa eu só pegar o nome exato. Eles vão criar um sistema de recompra automática, Basis Purchase Facility. É um sistema de recompra automática 24 horas por dia, linkando esses hedge funds ao sistema do Federal Reserve. Gente, eu vou simplificar para os senhores o que vai ser essa nova expressão, que daqui a pouco vai estar até no Jornal Nacional. Basis Purchase Facility, ou seja, programa especial de recompra desses treasuries e bonds. Gente, e eles vão fazer isso. Se eles criarem e vão criar esse programa de recompra, linkando esses fundos hedge a um sistema do Federal Reserve, vocês vão ter o privilégio de presenciar a maior expansão do Money Measure da história da nossa espécie. Homo sapiens sapiens, que deveria ser o hominídeo que sabe, apesar de que alguns nem sabem que sabem. Gente, eu não me assustaria se o M2 avançasse nos próximos meses em direção a 28, talvez 30 tri,
Porque o que estão dizendo é que 8 trilhões, que foi o resgate lá do subprime, não dá nem para começar a festa. 8 trilhões é como o Federal Reserve chegar no Rock in Rio com 2 caixas de cerveja. Não dá nem para um grupo de 3 amigos. Ou seja, é basicamente algo na casa das dezenas de trilhões de dólares. Vendo uma reportagem dessa, em que o Fed é instado a considerar um resgate dos fundos que emprestam liquidez para o mercado obrigacionista norte-americano. Vendo uma reportagem dessa, sabendo que o maior catalisador de expansão do market cap da BTC é a expansão do M2, e olhando para esse gráfico semanal da BTC, vocês têm coragem de estar desembarcados no mundo cripto? Meus amigos, agora eu vou concordar com o Michael Saylor, que usa o Stock to Flow, que é a métrica preferida dele, é essa métrica aqui, em que a BTC bateria nesse ciclo ainda 398 mil dólares, 400 mil dólares praticamente. Agora eu sou obrigado a concordar com o Michael Saylor, porque se o M2 avançar 10 tri, a BTC vai a $500 milhão. Gente, eu insisto com os senhoritos, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, a BTC no semanal vai buscar algo acima de 150 mil dólares na próxima pernada, isso se não bater 170. Muitas altcoins de altíssima octanagem vão quadruplicar no mínimo de valor. Fora o fenômeno da expansão do market cap das stablecoins, né? Que eu não preciso nem repetir para os senhores. As stablecoins já valem 235 bi. Com a regulamentação, com a chegada de novos players, com a chegada de big techs que vão emitir a sua stablecoin nativa, basta um update aqui no iOS para criar a Apple USD, que vai fazer extinguir todos esses cartões de crédito aqui que a gente paga por aproximação, deixando taxa de anuidade para quem usa, taxa sobre compra de bens e serviços pro comerciante. Tudo isso é jurássico, paleozoico, que vai ser extinto rapidamente. E a expansão das stablecoins, por si só, já emprestaria um pump no market cap das grandes soluções de camada 1. Então, tudo isso acontecendo, como alguém tem coragem de estar desembarcado do mundo cripto? Gente, eu insisto que essa é uma oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. Facilmente, eu digo facilmente, aqueles que estiverem aportados nas melhores altcoins facilmente irão multiplicar o próprio patrimônio por 30, 40, 50 vezes ou mais em dólar. Em dólar! Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Não esperem que saia no Jornal Nacional o programa de resgate de recompra de títulos do mercado obrigacionista norte-americano, porque quando isso acontecer, basicamente um Bitcoin vai estar valendo mais de $500 milhão. Na seara fática, Donald Trump avocou para eles, botou na mesa do seu gabinete a revogação, a assinatura da resolução que vai revogar a exigência da Receita Federal norte-americana, no sentido de que os protocolos de DeFi, de finanças descentralizadas, reportem às autoridades fiscais norte-americanas as operações. Gente, primeiro que há uma impossibilidade fática disso acontecer. Como que eu, operando uma Camino e fazendo aqui uma operação de lending borrow, colocando aqui 1.100 e tantas Solanas e fazendo uma operação de lending, como que a Receita vai saber qual é o meu public address, qual é o meu endereço, ou se esse public address pertence a Zezinho, Mariazinha ou João? Primeiro que não tem como saber. Segundo que as DeFis não podem atribuir arbitrariamente a titularidade de um public address a Mariazinha, ao José ou ao João. Isso é de uma impossibilidade fática e matemática, porque a Receita vai o quê? Tentar associar todas as transações e presumir que um determinado public address pertence a Mariazinha, o José ou ao João. É impossível.
Operações dentro de ambientes de finanças descentralizadas não são passíveis de rastreamento, até porque a titularidade dos public addresses sequer pode ser conferida. Basicamente, o Trump vai dizer que o impossível, é só isso que ele vai falar, e vai revogar a norma da Receita. A Receita americana queria obrigar a Uniswap ou a Camino dizer se fulaninho fez lending ou borrow, ou eles queriam começar a exigir o cadastro de um e-mail para poder fazer a conexão com o public address. Por si só, já é bizarro, porque eu posso criar uma conta de e-mail no ProtonMail, que é totalmente criptografado de ponta a ponta, e já impediria a tentativa de descobrir o titular daquele e-mail. E só isso já criaria um empecilho. Segundo, estados como Kentucky já aprovaram uma espécie de direito fundamental da autocustódia, ou seja, nenhum ente soberano no estado do Kentucky pode exigir a entrega de private keys ou a indicação de titularidade de private keys. Essa declaração universal de direitos criptográficos, ou seja, essa reserva de soberania do povo, de poder autocustodiar a riqueza sem estar sujeito a longa-manos do Estado, isso vai se espraiar para o mundo todo. Está começando nos Estados Unidos, mas vocês podem ter certeza que vai se espalhar para o mundo todo. Um tribunal no Texas obrigou um sujeito a entregar as suas private keys, as suas chaves privadas, sob pena de medidas inibitórias, multa, enfim. Gente, vocês precisam entender o seguinte, isso é constrangimento. Se um ente estatal, se um tribunal tentar me obrigar a entregar as minhas private keys, eu simplesmente digo, o cachorro comeu minhas private keys. Mas tem gente usando esse public address. Tudo bem, o cachorro comeu, defecou e o ladrão está usando. Então não tem como atribuir a mim a titularidade de private keys. Se eu peguei as 24 palavras e botei num papelzinho, tomei um porre, fui no bar, esqueci o papelzinho em cima da mesa do bar, quem tá usando é quem roubou. Então não tem como dizer que eu tô usando, ou que o ladrão tá usando, ou que a Mariazinha tá usando. Não tem como saber. Basicamente é chegada a hora da consolidação dessa reserva de soberania do povo. O povo tem o direito de autocustodiar riqueza fora da capacidade expropriatória do Estado. Mas Renato, reserva de soberania do povo não é algo inédito? Não, não é algo inédito. As constituições ocidentais já prevêem reservas de soberania do povo. O Tribunal do Júri é um exemplo. No caso do Brasil, né, o povo reunido em Assembleia Nacional Constituinte, lá em 5 de outubro de 88, entregou ao Estado o julgamento de todos os crimes, corrupção, estupro, prevaricação, tudo. Mas, para um crime específico, o povo disse para o Estado, nisso você não se mete! Crime doloso contra a vida, quem julga sou eu. Mesmo que eu julgue contrariamente à prova dos autos, a única coisa que você, Estado, representado pelo Ministério Público, pode fazer a acusação pode recorrer para um novo júri, mas jamais afrontar a soberania daquele veredito. Ou seja, isso é reserva de soberania do povo. O Estado pode se meter e querer julgar tudo, mas crime doloso contra a vida você não se mete. Isso é reserva de soberania minha. E por mais absurda que seja a minha decisão, você precisa, Estado soberano, respeitar a soberania desse veredito. A autocustódia de riqueza criptográfica, ela está paulatinamente sendo erigida ao patamar de reserva de soberania do povo. Ou seja, um aspecto da riqueza populacional onde a longa-manos do Estado não vai alcançar com seu poder expropriatório. E a Ethereum se aproxima disso que eu considero levar o homem à lua. Se aproxima da atualização Pectra. Gente, isso é para os minerais que disseram que a ETH tinha morrido. Todas as outras grandes soluções de camada 1, em breve, vão replicar o que a Pectra está fazendo. Não sei se vocês sabem, a Pectra vai elevar basicamente a rede ETH a um outro patamar de sofisticação.
Agora será possível pagar gás da rede com stablecoins, inclusive com tokens ERC20, desde que atendam um limite mínimo de liquidez em LP tokens dentro de liquidity pools. Vai ser possível a abstração de contas, ou seja, addresses poderão se comportar como smart contracts. Isso era o que faltava para uma Google transformar cada Gmail, associar cada Gmail a um determinado public address da rede ETH. Então, tipo assim, a minha mãe, que dificilmente configuraria um MetaMask para salvar 12 palavras ou um Ledger para salvar 24 palavras, ela vai ter acesso a um public address da rede Solana ou da rede ETH via abstração de contas, porque o @gmail dela, fulaninha@gmail, já vai ser o public address dela junto à rede ETH. E na hora que ela entregar o endereço dela, ela não vai ter que entregar aquele código alfanumérico gigantesco. Ela vai só entregar o @gmail dela. Com isso, a base de usuários vai explodir. Porque se cada address se comportar como um smart contract, para as big techs promoverem a abstração das contas, é questão de dias ou meses ou semanas. Não falo nem meses. Gente, eu vou repetir. Aqueles minerais que reportaram a morte da ETH, quem compra ETH é quem não entende ou que ficou desatualizado com os ciclos anteriores. Eu sei o que é a Ethereum. Eu sei o que eles fizeram, eu sei o que eles construíram. Do zero, eles construíram máquinas, virtual machines, com forças computacionais descentralizadas, enquanto todo mundo dizia que isso era utópico. Eu sei exatamente do que a Ethereum é capaz. E agora eles vão elevar todo o mundo cripto para um outro patamar, de novo. Eles, de novo, desbravando o impossível. E estão fazendo o impossível. Gente, pagar gás de rede através de stablecoins não é uma atualização qualquer. Essa é a atualização mais importante desde a Ethereum Merge, que não migrou o consenso de Proof of Work para Proof of Stake. As pessoas, tanto ex-BBB e subprotozoário falando de cripto, eles falam que o consenso migrou. Não, o consenso se fundiu. Tanto é que o nome é Ethereum Merge, porque fundiu os dois consensos. Mas num ato subsequente, houve a criação de uma bomba de dificuldade, Difficulty Bomb, que elevou a dificuldade do consenso Proof of Work para um patamar infinitesimal e deixou a rede passível de ser minerada tão somente com o consenso Proof of Stake. Então, vocês precisam primeiro despoluir todas as redes sociais dos senhores, porque basicamente só há chorume destilado nas redes. As pessoas falam do que elas não entendem. Segundo, aquele que diz que a Ethereum morreu, ele é menos do que um mineral. Ele ainda precisará de bilhões de anos para ter um neurônio dando curto-circuito com o segundo neurônio. Isso se conseguir o terceiro neurônio. Gente, vocês precisam higienizar as suas redes sociais. E a GameStop, no dia seguinte em que ela avisou que ia replicar a operação da Strategy, do Michael Saylor, está emitindo $1 bilhão em corporate bonds, notas seniors conversíveis para compra de BTC, para comprar BTC no mercado spot à vista. Gente, já é a 30ª corporação de capital aberto nos Estados Unidos replicando a operação da Strategy, do Michael Saylor. Agora, meus amigos, esse frenesi só vai alimentar uma operação de drenagem de BTC disponível no mercado que se retroalimenta. Eu insisto com os senhores, com tudo que está acontecendo, o sujeito para estar fora do mundo cripto, da BTC, ele precisa ser bem menos que um mineral. Na seara geopolítica e finanças internacionais, União Europeia está pronta para emitir Eurobonds do rearmamento. Gente, a gente morre e não vê tudo. A União Europeia disse que vai emitir na primeira rodada 2 trilhões de euros com títulos com vencimento a partir de 2030, que estão sendo chamados de Eurobonds do rearmamento. Mas, gente, ninguém faz guerra em 2025 com armas convencionais. As guerras dependem de centenas, talvez milhares de satélites. É preciso ter uma SpaceX.
é preciso conseguir colocar coisas em órbitas a um custo razoável. Ou seja, em outras palavras, é preciso sim dar ré em propulsores, dar ré em foguete, porque enquanto a Europa hoje gasta 1,4 bi de euros para mandar uma moedinha em órbita, para colocar uma moeda em órbita, o Elon Musk coloca milhares de satélites por menos de 10 milhões de dólares por viagem. Ou seja, há um descompasso tecnológico brutal. A Europa agora quer construir uma SpaceX para ontem, da noite para o dia. A Europa quer entrar na corrida maluca de semicondutores para ontem, da noite para o dia. A Europa quer semicondutores de até 5 nanômetros para ontem. A Europa quer entrar na corrida maluca da AI para ontem. A Europa quer entrar na corrida maluca espacial para ontem. A Europa tá totalmente totalmente fora do game. Hoje a Europa... Gente, eu tô falando de 7, 8 anos atrás, o PIB da Europa, o PIB da União Europeia era igual ao PIB americano há 8 anos atrás. Eu vou repetir, só para vocês entenderem a bizarrice. Há 8 anos atrás, o PIB da União Europeia era igual ao PIB norte-americano. Hoje, o PIB norte-americano é o dobro. Vocês conseguem entender o descompasso de miserabilidade? Uma empresa norte-americana, a Nvidia, tem um market cap maior do que toda a Bolsa de Frankfurt. Para vocês entenderem o descompasso de miserabilidade. Tudo é miserável diante dos Estados Unidos. Tudo. E a Europa quer virar a Euro. Só que acontece que a gente não pode subestimar a Europa. Eles vão replicar a operação americana exatamente como os americanos fizeram. Só que vocês podem ter certeza que eles vão se endividar até a soca para conseguir tudo isso em termos tecnológicos. Gente, o sujeito para olhar uma notícia dessa está fora do mundo cripto, ele merece morrer, crescer e nascer na pobreza. O que vem por aí é a maior transferência de riqueza desse século. A maior oportunidade de surfar uma mega pernada de prosperidade desse século. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, ainda nos fatos, China espera que a Europa faça a escolha racional à medida que a aliança entre a Europa e os Estados Unidos naufraga. Ou seja, o que os chineses querem? Substituir o que os americanos eram para a Europa. Em curtas palavras, é exatamente isso. E as tarifas do Donald Trump estão destruindo o que sobrou da endividada Grã-Bretanha. Gente, se tem uma economia que está ruindo com essa nova guerra tarifária do Trump, é o Reino Unido. Olha como é que o destino é, né? Não sei se vocês sabem, lá no Brexit, lá atrás, o Brexit aconteceu em 2016, né? Vocês lembram? Lá no finalzinho do governo, do mandato do Obama, e o Donald Trump foi um dos maiores entusiastas do Brexit, dizendo que a Europa fez a coisa, o Reino Unido fez a coisa certa, se livrando da Europa. Só que não é segredo para ninguém que o Brexit virou uma verdadeira máquina de triturar primeiros ministros. Então lembra que a Theresa May entrou para fazer o Brexit acontecer, mas o parlamento rejeitou todos os acordos que ela fez por 3 vezes. O próprio partido pressionou para que ela saísse. Aí o Boris Johnson disse que ia resolver o problema da saída da União Europeia. Aí ele fez aquela festinha no meio da pandemia, teve que sair também. A Liz Truss entrou dizendo que tinha um plano econômico que alinharia a saída com um despertar da libra esterlina. Não sei qual é a expressão que ela usou, ninguém entendeu também, saiu também. O Rishi Sunak foi na mesma linha, não durou nem, não aguentou nem 10 minutos de paulada no octógono, saiu também. E agora tá o Starmer, que também não deve durar muito. O problema do Reino Unido é que eles foram traídos. Eles foram traídos, uma traição de estados soberanos. Sabe o que é ser traído? O americano prometeu uma coisa para a Inglaterra, se livrem dessa âncora que é a União Europeia, porque vocês colonizaram a gente, só que nós hoje somos o ente mais rico do planeta e a maior jurisdição e economia do mundo, larguem eles porque nós vamos casar com vocês. É a história do sujeito que larga a mulher para ficar com a amante e depois a amante troca o sujeito por outro. É isso que aconteceu.
Basicamente é isso que aconteceu. Foi uma traição de estados e hoje, disparado, o Reino Unido é o pior lugar onde o sujeito pode viver dentro do continente europeu. Com certeza, agora eles estão cortando benefícios de assistência social para tentar acertar as contas. Basicamente, o Reino Unido está quebrado, não há nenhuma perspectiva de que isso vai se reverter. Gente, eu nunca imaginei, assim que eu cheguei na Espanha, o, a, o nacional mais rico aqui, porque tem várias nacionalidades aqui no sul da Espanha, porque é um lugar quente, chove pouco, a gente está a 70 quilômetros do deserto do Saara, faz mais de 200 e tantos dias de sol por ano, enfim. Então tem muito. Quando eu cheguei aqui, encontrei muito britânico, finlandês, norueguês, polaco. Tem muita gente da Europa anglo-saxônica aqui porque eles gostam do calor. Mas os britânicos gastavam como se não houvesse amanhã. E hoje, gente, eles são os mais. Não vou dizer que eles são miseráveis, porque os britânicos, que muitos deles que estão aqui no sul da Espanha, são aposentados ainda de corporações do século passado, mas o fato é que claramente houve uma diminuição do poder de compra dessa gente. E o empobrecimento dos britânicos, ele salta aos olhos aqui no sul da Espanha. Os restaurantes mais chiques, a gente entrava, só tinha gente falando inglês. Hoje tu entra, os britânicos são menos da metade, talvez menos de 20%. Ou seja, claramente eles empobreceram. Isso salta aos olhos aqui no sul da Espanha. E não há nenhuma perspectiva de que isso vá mudar. Gente, a BTC vai romper essa LTB, que faz às vezes da aresta superior dessa cunha, e vai buscar 110 na próxima paulada espasmódica. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer BNB, LTC, Atom, Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.